ministrar as nossas vidas nesta noite. Que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida nos nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor meu, rocha minha, redentor meu. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém? Amém. Para mim é um motivo de grande alegria estar com os irmãos nesta noite. Eu quero glorificar a Deus pela vida desta igreja. E enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, eu estava ali sentado, glorificando ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Porque há 2 anos atrás, exatamente 2 semanas para terminar o mês de setembro, eu fui surpreendido com uma notícia de que algo estava terminando o trabalho neste local. E um reboliço veio dentro da nossa diocese. E eu cheguei aqui no domingo, exatamente sentei no lugar onde essa jovem aí na segunda cadeira está sentada, na segunda fileira. Estava esperando o final de uma reunião que estava acontecendo. E comecei a colocar diante do Senhor este lugar. E comecei, irmãos, a pedir que o Senhor trouxesse um renovo sobre esta casa. Que o Senhor trouxesse o novo dele sobre este lugar. Que uma nova história recomeçasse neste local. E quando a palavra me foi concedida no final daquela reunião, em que as pessoas diziam que o trabalho estaria encerrado, eu disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E essas portas não fechariam, mas as tendas seriam alargadas. E o nome do Senhor seria glorificado neste lugar. Porque enquanto houvessem vidas, enquanto houvessem pecadores na face da terra, essas portas não fechariam. E começamos a orar ao Senhor, e o Senhor coloca sobre a nossa vida o nome desta família, onde o seu sacerdote, o reverendo Rubens, poderia aceitar este desafio de dar continuidade a esse trabalho. E eu quero glorificar a Deus, irmãos, nesta noite pela vida do pastor Rubens e família. Quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos que têm contribuído para o crescimento do reino de Deus neste lugar. Pela vida daqueles que têm pago um preço para que o nome de Deus seja glorificado neste bairro e nesta cidade. Que o Senhor continue a derramar ricas bênçãos sobre esta casa. Bênçãos materiais e espirituais. Que o Senhor possa estar renovando o seu povo neste lugar. Que este lugar continue sendo lugar de cura, lugar de transformação. Que neste lugar vidas sejam transformadas e edificadas para o reino de Deus. E quando eu comecei a orar, pedindo que o Senhor ministrasse uma palavra para nós nesta noite, o Senhor me mostra esse livro de Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, os versos de 9 a 11. E eu confesso aos irmãos que quando eu comecei a ler esse texto, eu disse: Senhor, é exatamente isso que o Senhor quer que seja ministrado à igreja. E eu gostaria de reler este texto que diz, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós,
mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E eu confesso aos irmãos que eu continuei a ler esse texto e disse: Senhor, o que o Senhor quer para nós através desta palavra? E o Senhor começou a colocar algo sobre o nosso coração que falava exatamente isso, que foi colocado na pastoral feita pelo nosso irmão Marcel, que Deus o abençoe. Confesso que amo a igreja. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, têm reclamado acerca da igreja. Existem reclamações acerca da igreja. E essa reclamação, ela tem uma origem, que é exatamente o DNA da igreja. Porque o DNA é o suporte universal da informação genética que define exatamente as características de cada organismo vivo. E quais as características da igreja? Quando nós vamos olhar a história bíblica, quando nós vamos olhar a história dos cristãos do século I, segundo o apóstolo Paulo, o DNA da igreja é exatamente de santos. Amém? Amém. Somos santos. Glória a Deus. Aleluia. E o título da nossa meditação nesta noite é exatamente sobre este DNA da igreja. Igreja, lugar de santos. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está chamando a igreja do Senhor Jesus de santos. Este é o DNA da igreja. Mas o que me surpreende quando a gente começa a ler esse texto é o conteúdo das cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas que ele chama de santos, aos irmãos que são santos. O conteúdo desta carta não condiz com o título que ele dá para essa igreja. E quando a gente lê, o apóstolo Paulo nos surpreende no conteúdo destas cartas, quando ele traz palavras sobre adultério, sobre fornicação, sobre roubo, sobre litígio, sobre facção que existia dentro da igreja, sobre fofocas, sobre carnalidade, sobre mentiras, sobre falsidade e outras cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas, as quais ele chama de santos. E aos nossos olhos parece um contraste muito grande. Existe um contraste nisso. O apóstolo Paulo traz instruções sobre todas estas coisas que nós acabamos de citar, mas ele diz que o DNA da igreja é de santos. E o segredo, irmãos e irmãs, está exatamente em observar que ele diz santos em Jesus Cristo. Santos em Jesus Cristo. Existe um segredo por detrás dessa expressão. Quando você não compreende este segredo, meu querido, você é levado a enxergar a igreja de uma forma crítica, de uma forma cética. Como a igreja, o apóstolo Paulo diz que é lugar de santos. E existem roubadores, existem fofocas, existem facções, existem fornicação, existe adultério, existe litígio,
existem carnalidades, existem mentiras. E quando você não compreende o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, quando você não compreende este segredo, nós seremos levados a criticar a igreja, nós seremos levados a não acreditar na igreja, a não acreditar na palavra da igreja, iremos sempre criticar a igreja, porque começa a ser colocado em dúvida a validade da igreja como povo de Deus. E se eu perguntasse aqui se você conhece alguém que falou que não acredita na igreja, eu creio que todos levantariam as mãos, porque nós conhecemos pessoas que dizem que não acreditam na igreja, diante de tudo que ela ouviu falar, que ela presenciou sobre a igreja, como esta igreja é lugar de santos. Por que a igreja? Se eu conheço pessoas que não frequentam a igreja, mas que têm muito mais moral, que têm uma moral elevada do que aqueles que frequentam, que estão lá. Quantas vezes nós já não vimos isso? Eu prefiro estar fora dela do que viver com certas pessoas que estão na igreja. Nós precisamos entender nesta noite, irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo um pouco sobre o significado e o segredo desta expressão do apóstolo Paulo, quando ele fala de santos em Cristo Jesus. E eu conheço pessoas que rejeitam a igreja durante muito tempo, porque encontraram pouca graça na igreja. Um grande escritor, Philip Yancey, escritor do livro Igreja, Por que Me Importar? Ele diz que o processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa está dentro de mim. Amém? Amém. O processo para encontrar a igreja certa está dentro de mim. Tem a ver com o meu modo de olhar a igreja. E existem pessoas que estão ainda à procura de uma igreja ideal. Elas padronizam uma igreja onde querem estar. E muitas vezes se perdem nesta caminhada de procurar uma igreja ideal a qual frequentar. Eu não fico aqui porque tem isso, eu não fico ali porque tem aquilo. Existe um padrão que eu tenho de dizer para que eu possa estar na igreja. Eu não fico na igreja, naquela igreja, porque tem pessoas que são assim. Eu não fico naquela outra porque tem pessoas que têm esse jeito. E não encontram o lugar ideal para estar. Mas este autor diz que o segredo para encontrar a igreja certa está dentro de você. A igreja ideal, irmãos e irmãs, não é a igreja virtuosa, mas a igreja ideal é aquela que eu decido me empenhar, ajustar e construir junto com outras pessoas o reino de Deus. Amém? Amém. E a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 11, quando eu leio esse texto que o apóstolo Paulo nos traz, eu paro e tenho a sensação de que Paulo, ele está nos dando uma má notícia. É como se Deus mandasse ver na igreja. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero uma limpeza no meio da igreja. Neste povo aqui eu só quero gente como eu. Quando Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Há uma má notícia a princípio quando nós lemos. É uma lista de pessoas pré-condenadas
para o inferno. Perversos, imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, alcoólatras, avarentos, caluniadores, trapaceiros, não herdarão o reino de Deus. E essa lista que o apóstolo Paulo nos traz, ela não se esgota aqui. Tem mais gente qualificada para ficar fora. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quando a lista continua dizendo: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E eu começo a entender, irmãos, que até eu estou fora, e você também. Quando esta lista começa a aumentar, eu começo a pensar que todos nós estamos fora de herdarmos este reino dos céus. Porque a lista aumenta, falando de impureza, de incredulidade, de idolatria. E quando a gente abre o leque sobre idolatria, a gente acha que é somente adoração de imagens. Mas existem pessoas que idolatram outras coisas na vida. E quando ele fala de mentiras, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, ele abre também o leque. Porque muitas vezes ou constantemente estamos vivendo em mentiras. E queremos até qualificar, aquela mentirinha boba. Quando alguém liga e você diz para o filho: diga que eu não estou. Então, se os mentirosos não herdarão o reino dos céus, todos nós estamos fora. Vocês ainda estão aqui? Amém. E Apocalipse diz que a parte que lhe cabe é no lago que arde com fogo e enxofre. Eu vejo que o apóstolo Paulo está trazendo uma má notícia. Estaríamos fora. Porque a igreja é lugar de santos. Mas glória a Deus, que no versículo 11 o apóstolo Paulo nos traz uma boa notícia. Olhe para a sua Bíblia. Assim, foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Amém. Aí eu entendo que agora o apóstolo Paulo traz uma boa notícia. E a boa notícia, irmãos e irmãs, é que eu e você, nós estamos no meio de um bando de reis. Amém. Amém? Amém. Você e eu fazemos parte deste bando de reis. Ou quem sabe alguns de nós não somos tão reis, ou até somos, ou até muitas vezes temos recaídas na nossa caminhada. Mas o apóstolo Paulo nos traz esta boa notícia: que o que me dá este direito de estar neste lugar e ter acesso aos céus foi a graça perdoadora e a misericórdia de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. E por isso eu posso festejar, e por isso você pode festejar, porque se aqui está cheio de reis, se aqui está cheio de gente que levanta e cai, Deus, Ele é misericordioso. E mesmo com todas as vulnerabilidades da igreja, mesmo com todas as dificuldades da igreja, eu amo a igreja do Senhor.